Vamos conversar sobre Kagurabat, uma das obras que mais está me divertindo atualmente. Foi um dos melhores achados nesses últimos anos para mim. E esse vídeo eu vou tentar convencer você a começar a ler o mangá ou até mesmo colecionar, já que já está sendo publicado aqui no Brasil. Bom, Kagurabat é focado no Chihiro, que é um feiticeiro, que é um detalhe que eu não citei, mas nesse mundo existe feiticeiros e magia, no Japão mais especificamente. Ele está atrás de vingança pelo pai dele, que foi assassinado. E para isso, ele usa uma espada mágica. Que nesse mundo existem 6 espadas mágicas criadas pelo pai de Chihiro, que foram usadas para ganhar uma guerra. Mas após a guerra, ele recolheu as espadas e selou. Só que infelizmente ele foi morto e assassinado por uns feiticeiros e as espadas foram roubadas. Só que existiu uma sétima espada, que quem só conhecia a existência dela era o próprio Chihiro e o pai dele. E o Shihiro, imbuído com essa espada e com um antigo amigo do pai dele, o Shiba, vão atrás de vingança contra esses feiticeiros. E o plot inicial da história é esse. Parece bem simples, e é, porque é um shonen de vingança. Só que é aquela coisa, por mais que o plot inicial seja esse, a história se desenrola de maneira que amplia muito esse universo. E cara, como eu tô gostando de acompanhar essa obra. Ela segue muitos padrões shonen, claro. A história não é uma obra de arte em si, é uma história até bem simples em vários pontos. Entretanto, a obra tem muitas características próprias que a tornam muito boa e diferenciam de outros shonens com essa mesma temática. Por exemplo, o próprio Shihiro. Eu vi muita gente reclamando que o Shihiro não era um bom protagonista, que ele era meio apático, não tinha personalidade, mas eu acho que foi justamente o contrário. E quando a gente pensa em personagens vingadores, a gente já lembra do Sasuke, do Kurapika, de Hunter x Hunter. Mas ao contrário desses personagens, que são personagens que se tornaram góticos, antissociais por causa do trauma deles e evitaram o contato com outras pessoas, o Shihiro é completamente o oposto, entre aspas. Ele já era apático. Ele já não era apático, não. Ele era um personagem da dele. Se você for logo no primeiro capítulo, ele e o pai dele são totalmente opostos. O pai dele é super animado, engraçado. E ele mais retraído, organizado, caladão. Ele não é uma pessoa que afasta os outros. Ele é só um indivíduo quieto. E isso não mudou após o trauma dele. A única diferença é que agora ele tem um objetivo de vingança. Só que ele não se tornou um idiota que afasta todo mundo por causa disso, né? E eu já amo isso. Ele é um personagem bem calado, ele não é um personagem super carismático. Pronto, ele é o Fushiguro de Jujutsu. Uma ótima comparação. E eu acho que o Fushiguro é ainda mais simpático que o Shihiro. E isso, só que isso de uma maneira boa. Essa falta de carisma dele acaba sendo carismática. Eu não sei nem se esse tipo de termo existe. Mas ele é um bom personagem por isso. Porque eu acho que uma boa frase seria a seguinte: ele tá atrás de vingança. Ele vai atrás dessa vingança. Só que ele não abandona a humanidade dele em prol disso. Ele vai se vingar. Só que ele não vai deixar de ser humano para fazer isso. Cara, e pra mim é ótimo isso. Porque eu tô de saco cheio de todo vingador achar que sozinho vai bater em todo mundo. E esse é o primeiro ponto que eu adoro na obra. A segunda, que é a ação. Cara, se eu fosse definir essa obra, é uma obra japonesa, mas que parece que foi escrita por alguém daqui, do Ocidente. Por quê? Porque o autor é japonês, lógico. Só que a visão que ele passa sobre os japoneses é uma visão que a gente tem. Tipo, eu leio o mangá, eu sinto que eu tô assistindo um filme dos anos 2000. Os caras todos com a roupa preta, lutando com espada. Aquela vibe de Kill la Kill. Kill la Kill, Kill la Bill também. Kill la Kill é o anime, mas é quase a mesma coisa. Cara, e acho muito bom. Porque dá uma variada naquele, tipo, naquele estilo que a gente está acostumado de japonês, de obra de espadachim, de magia. Não, eu realmente sinto que eu tô assistindo um filme dos anos 2000, cara. É muito bom. E no quesito arte, o autor é bem honesto nessa parte, porque, rapaz, principalmente no começo, ele não é um artista de mão cheia, somente cenários. Até no volume físico, ele não faz cenários. Principalmente nessa primeira saga. É normal você ver dois personagens conversando com fundo branco. Os cenários deles são simples, são algo que chega até a ser estranho no começo. Só que com o passar das sagas, ele vai melhorando. Atualmente nós estamos na terceira saga. E se for comparar com a primeira,
deu uma boa evolução. Que é natural, os mangakas com o passar do tempo vão evoluindo o desenho deles. Só que ele deu uma evolução muito boa pro período que ele tá fazendo. É claro que não se tornou uma obra-prima, que coisa maravilhosa, linda, não. Mas tá uma evolução muito boa. E o próximo ponto aqui, como eu disse, ele não é muito bom na questão da arte, mas quando se trata da ação, que o mangá é shonen de ação, ele capricha. Ele tipo, cara, eu não sei desenhar paisagem, mas na hora da porrada eu me garanto. E esse cara tem cada quadro, cada cena linda, velho. O autor não deixa a desejar em nada nas cenas de ação. É como se ele realmente fizesse uma pintura. O mangá tem 30 páginas, vamos chutar assim, 20 páginas de arte mais ou menos e 10 páginas de pura ação sanguinário, tripa pra tudo que é lado, porque essa obra tem muito sangue. E eu adoro isso. Bom, e fora desses pontos, outra questão que eu acho que a obra vai ser, isso aqui vai ser chutômetro meu. Eu acho que a obra vai ser curta, porque ela já tá na terceira saga, tá mais ou menos, eu acho que uns 90 capítulos, só que bastante coisa daquele mundo já foi revelado. Quesito de personagem. Ainda tem muitos mistérios, só que a obra tá andando de um jeito muito rápido. Não acho rushado, mas tá fluindo de maneira bem rápida pro padrão. Que eu adoro, pô. Eu tô numa vibe mais de obras curtas. Eu não sou tão fã de obras que duram anos e anos a fim pra ter um final ruim. A obra pode até não ter um final muito bom, mas pelo menos vai ser uma obra que flui melhor, mais legalzinho. Então, se você gosta de obras curtas, eu acredito que você vai gostar de Figura Abaixo, porque a obra não enrola. Pronto, é uma obra bem direta. Ela não ruxa, mas também não fica arrastando. Kagura Abaixo tem esse ponto positivo para mim. E por fim, temos até os próximos personagens. Tipo, o Shihiro é um bom personagem. O Shiba, que é basicamente o amigo dele que ajuda nessa vingança, ele é o completo oposto. Ele é um personagem mais carismático, ele não é tão palhaço, mas ele é um personagem mais sociável do que o Shihiro. Nós temos nessa primeira saga duas personagens femininas que elas, da partir da segunda, elas meio que somem, mas elas cumprem o papel na primeira parte. Eu acredito que elas vão retornar. E além de alguns outros personagens que são apresentados em cada saga, que eu não quero dar muito spoiler porque você não perder. Até o que eu falei até agora não foi nem muito spoiler da história. Mas, tipo, pra quem eu recomendo Kagura Abaixo? Se você gosta de Jujutsu, gosta de Black Clover, gosta de qualquer mangá de porrada e sangue, vai encontrar aí. Ele não renova a roda, não cria algo super novo, mas é muito bom. Ele acerta nos pontos que ele tem que acertar. Tem seus defeitos, como qualquer obra, claro, mas ele, nos pontos de acertar na ação, ele acerta muito bem. Tanto que tem até uma entrevista do autor que ele perguntou, foi perguntado algumas referências, algumas coisas que ele pegou para criar a obra. E ele, cara, ele demonstrou que ele é muito fã de filmes de ação americanos, aqueles filmes mais antigos de luta. Cara, ele é um fã de carteirinha de filme de ação. Aqueles filmes dos anos 2000 para frente. Porrada franca. Então, se você gosta desses filmes mais bruto, feito eu, né? Porrada, tiro, sangue para tudo que é lado, você vai se encontrar em Kagura-bate. Bom, o vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Dê uma chance para Kagura-bate. Se você quiser comprar o mangá atualmente, na data que esse vídeo foi postado, acho que já está na pré-venda do volume 3 aqui no Brasil. Vai ter um vídeo futuramente sobre o volume 1, que eu já estou terminando de ler. Mas espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo.